juste une prière avant d'obéir à l'ordre des choses et de nos pères avant de partir. Juste notre vie sauvée de l'oubli, gravé bien mieux que par une lame dans la mémoire d'Abraham. Longue l'attente de l'heure, lourde la peine en nos cœurs, mais si grand notre amour, notre foi en toi. Il est difficile de te comprendre parfois. Que sera demain? Nos destins plus loin. Un peu de paix, d'amour et de pain au creux de tes mains. Longue l'attente de l'heure, lourde la peine en nos cœurs, mais si grand notre amour, notre foi en toi. Il est difficile de te comprendre parfois. Conduis-nous, enfants, pour la fin des temps, rempli de plus de joie que de larmes, la mémoire Muito bom domingo, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos nós mais uma vez, neste domingo, para reflexão com o irmão José António, e estamos, nesta data, a celebrar o 6º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, ela é a continuidade da liturgia dos 2 domingos anteriores. Mateus coloca Jesus naquilo que nós continuamos a chamar o grande sermão da montanha, o grande sermão de Jesus, em que Mateus, como já disse na semana anterior, ele escreve para os cristãos judaizantes, aqueles cristãos que vieram do judaísmo, e faz uma analogia de Jesus com Moisés. Jesus subiu ao monte, Moisés subiu ao monte, Moisés recebe a lei de Deus e Jesus hoje vem nos falar dessa lei. Jesus vem dizer-nos que não veio nem abolir a lei, nem abolir os profetas, mas muito pelo contrário, ele veio cumprir e veio aperfeiçoar. Diante desta palavra, irmãos, nós somos chamados a refletir sobre qual é a nossa postura na nossa vivência do cristianismo. A primeira leitura, ela
quase que nos mostra que a capacidade de escolher entre o bem e o mal é nossa. Deus coloca-nos diante das realidades e nós temos essa capacidade de escolha. E dentro desta capacidade de escolha entre o bem e o mal é o que nos distingue dos outros seres. Primeiro a liberdade e depois o livre-arbítrio. Ou seja, nós somos criados livres, não respondemos aos nossos instintos porque temos esta capacidade de refletir, de pensar, de inteligir e de decidir entre o bem, reconhecendo, e o mal, reconhecendo também. Muitas vezes nós atribuímos muitas causas da nossa vida ao destino. Não somos criaturas programadas, somos criaturas livres. Deus nos deu esta capacidade de ver o caminho que o Senhor traçou para nós e ao mesmo tempo nos deu esta capacidade de decisão. Ele nos mostra, mas cabe a nós decidirmos se sim, se não. Temos o exemplo de Nossa Senhora na Anunciação. Maria podia ter aceito ou podia ter recusado. Então ela decidiu aceitar, porque ela reconheceu que aquilo que Deus lhe confiava era o bem, não só para si, mas para os outros. Diante da lei, o Senhor se coloca nesta postura. Ela é importante para que nós consigamos viver em sociedade. Não é para restringir as nossas liberdades, mas para que nós possamos viver em comum, e para que nós tenhamos uma orientação de vida em que nos leve a ser um com todos e a viver em sociedade. E quando Jesus vem dizer que Ele vem cumprir e aperfeiçoar, Ele vem nos dizer que a lei não existe para ser legalizante, ou seja, ela não existe para ser cumprida num legalismo determinado e mecânico. Se eu não posso dar 60 passos, só dou 59. É isto que os judeus faziam. Cumprir a lei de uma forma mecânica, de uma forma literal. Então o Senhor nos vem dizer que a literalidade da lei tem que ser ultrapassada. Ele vem dizer que vem aperfeiçoá-la porque Ele diz que, ao mesmo tempo que a lei existe para nos guiar, para nos conduzir, para nos orientar, ela também tem que ser lida pelo nosso coração e a partir de dentro. O Senhor pega em 4 mandamentos específicos e vai refletindo sobre eles. Claro que eu não vou explorá-los todos aqui de uma forma mecânica, porque isso já os fizestes nas vossas comunidades, mas queria muito abordar de uma forma geral este olhar sobre a lei. O Senhor diz que a lei não pode escravizar o homem, mas tem que libertá-lo. E o homem tem que realizá-la não porque está escrita, mas porque ele a aceitou e assumiu no seu coração. Não é só aquele que tira a vida do outro que mata, porque nós podemos matar de muitas formas. Não é só aquele que comete um ato impuro que é impuro ou que pecou, mas nós, através do pensamento, também poderemos cometer pecado. E cometer pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos. É tudo aquilo que não é bom para mim, que não é bom para os outros. É tudo aquilo que pode trazer um conflito dentro da nossa vida em sociedade e em comunidade. Às vezes, uma mentira inocente pode gerar um grande conflito. Já pensamos realmente, irmãos, como às vezes pequeninas coisas que parecem que não têm importância se podem transformar num enorme balão que rebenta e que destrói o que está à sua volta? Então o Senhor
Na palavra de hoje, Ele nos convida a fazer esta reflexão. Ele nos ajuda a viver a lei de uma maneira mais perfeita. E a maneira mais perfeita de viver esta lei não é somente no cumprimento. Eu vou numa estrada, eu só é proibido andar a 90, então eu vou a 90. Mas esta lei existe para que eu não proporcione que haja acidentes, que não tire a vida dos demais, mas e que também não ponha a minha vida em risco. A lei está ali para se cumprir, mas ela tem toda uma visão ontológica à sua volta que me permite olhar a lei em si e o benefício dessa lei e que me ajuda a viver harmoniosamente em comunidade. A lei, caríssimos irmãos, ela é para nós um orientador, mas o mestre da lei deve ser o nosso coração. E o Senhor acaba o Evangelho hoje dizendo-nos que as nossas palavras sejam sim, sim e não, não. E que tudo o que vem para além desse sim, sim e desse não, não, vem do maligno. Quantas e quantas e quantas e quantas e tantas vezes nós pretendemos justificar as nossas ações injustificadas? Quantas e quantas e quantas e quantas vezes nós fazemos pequeninas prescrições às nossas atitudes? Nós tentamos arranjar justificação para tudo, tendo sempre esta tendência de fugir à responsabilidade dos nossos atos. Caríssimos irmãos, quantas vezes é que nós vamos ao sacramento da reconciliação, que já infelizmente se pratica tão pouco? E quantas vezes é que nós vou-me confessar por preceito? Sobretudo no Norte, eu ouço muito dizer isto, vou à desobriga. A desobriga é a confissão quaresmal, porque o direito mandava que o cristão se confessasse ao menos uma vez por ano. Será este o conhecimento que nós temos de nós próprios? Será esta luz que Jesus nos envia para que nós reconhecemos realmente a nossa pequenez diante da sua grandeza? Será que nós nos achamos comparáveis ao Senhor para dizer não tenho pecado? Ou os meus pecados são coisas leves? Caríssimos irmãos, o pecado não se compra nem se vende a metro. O pecado é tudo aquilo que nos faz afastar de Deus e dos irmãos. Tudo aquilo que é contra o crescimento da comunidade. Tudo aquilo que é contra o amor ao próximo. O Senhor vai descrevendo, nesta abordagem que Ele faz a estes 4 mandamentos que Mateus hoje nos põe no Evangelho. Mas poderíamos continuar esta leitura muito mais além. O Senhor nos convida a olhar para a lei com os seus olhos. Por exemplo, dou-vos um exemplo muito claro. A lei mandava que uma mulher, sendo apanhada em adultério, fosse apedrejada até à morte. E um dia trouxeram, para experimentar o Senhor, uma mulher adúltera à sua presença. E colocaram-lhe aquele dilema. Senhor, a lei diz que esta mulher foi apanhada em adultério, então ela deve ser apedrejada até à morte. E o Senhor lhes disse, de uma maneira muito simples, que todos nós temos pecados e que não somos nós os juízes dos nossos irmãos. Ele é o único juiz, justo e generoso. Então, ele não disse, não, a lei não se cumpra. Apenas escreveu na areia e disse-lhes, todo aquele que entre vós não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Todo aquele que é um fiel cumpridor da lei e dos preceitos, mas que no seu íntimo não falha, que lhe atire a primeira pedra. E todos se afastaram dali, a começar pelos mais velhos. E depois virou-se para a mulher, mulher, ninguém te condenou? A lei diz isto, mas ninguém te condenou? Então eu que sou o único juiz, verdadeiro e autêntico e generoso, te digo,
vai e não tornes a pecar. A lei, caríssimos irmãos, ela existe para que nós tenhamos uma conduta de vida, mas ela não nos pode escravizar ao ponto de que nós tenhamos que atuar sem liberdade, porque a capacidade de escolha entre o bem e o mal está em nós. O que é importante é que nós, como o Senhor, demos sempre uma oportunidade, porque nós também a recebemos do Senhor. Ai, se Deus nos julgasse por aquilo que nós somos, estaríamos perdidos. O Senhor olha para nós com muito amor. O Senhor só nos quer ajudar a caminhar cada vez mais para ir ao seu encontro e para viver dele e nele, para que assim nós possamos ser, como diríamos no domingo anterior, sal da terra e luz do mundo. Caríssimos irmãos, não deixemos que o cumprimento nos comande, porque aquilo que nós devemos de fazer não é cumprir à risca a desobriga ou a ida dominical à missa, porque posso cair em pecado e posso condenar-me. Não é esta a motivação que nos deve fazer realizar estas coisas. Aquilo que nos deve motivar no cumprimento da lei é o amor ao Senhor e aos irmãos. Dizia Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres, porque o amor não te deixa errar. Porque é a partir dentro do nosso coração que saem as boas obras e que se realiza também as obras da luz. Porque no coração o Senhor nos colocou, através da força do Espírito Santo, esta capacidade de discernir entre o que é bom e entre o que é mau. Com certeza que o Senhor a todos nos quer conduzir ao amor e a todos nos quer trazer cada vez mais para si. O Senhor reforça que a nossa relação com o outro deve ser sempre a partir de mim. Reparai que há uma parte do Evangelho que o Senhor diz: quando tu fores diante do altar oferecer a tua oferta, se tu te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é tu contra ele, é contra ti, antes de ofereceres a tua oferta, vai reconciliar-te com ele e depois vem. Se tu fores ao tribunal com o teu irmão, põe-te de acordo com ele pelo caminho. Não vai ser caso de que sejas tu a condenar-te pelas tuas próprias atitudes. Porque aquilo que eu desejo para os outros sempre virá para mim. É o Senhor quem o diz no Evangelho. Então, caríssimos irmãos, esta palavra é um convite, mais uma vez, a que nós abramos o nosso coração ao Espírito Santo para que o Senhor faça a sua obra em nós e que nos ajude a ser cada vez mais irmãos na união, na fraternidade, na comunhão de sentimentos. Gostaria mais uma vez de vos recordar, antes de terminar o programa de hoje, se ainda não subscreveu o meu canal de YouTube, faça-o como aparece aí no rodapé, e deixarei também o meu número do WhatsApp para quem quiser entrar em contato comigo, dialogar comigo, dar sugestões e também fazer perguntas sobre alguma dúvida. Graças a Deus têm sido bastantes aqueles que me têm contactado e que me têm feito muito feliz pela ajuda que me têm dado no melhoramento e também a alegria de poder partilhar algumas dúvidas com esses nossos irmãos e irmãs que me têm escrito. Sem mais, vos continuo a desejar um bom domingo. Até para a semana, se Deus quiser, com um enorme abraço de paz e bem. À sombra das tuas velas navegarei, à sombra das tuas velas no alto mar. Não te
tenho medo, não tenho medo. À sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. À sombra das tuas asas, eu voarei. À sombra das tuas asas, solto no ar. Não tenho medo, não tenho medo. À sombra das tuas asas, não tenho medo de flutuar. Tempestades e tormentas, turbulências no caminho, ventos fortes e contrários, nada disso me desvia. Tenho a paz, louvado seja, tenho a paz que vem da luz, tenho as esperanças da igreja, tenho a força de Jesus. À sombra das tuas velas, navegarei. À sombra das tuas velas, pro alto mar. Pro alto mar, não tenho medo, não tenho medo. À sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. À sombra das tuas asas, eu voarei. Eu voarei. À sombra das tuas asas, solto no ar. Solto no ar, não tenho medo, não tenho medo. À sombra das tuas asas, não tenho medo de flutuar. Tempestades e tormentas, turbulências no caminho, ventos fortes e contrários, nada disso me desvia. Tenho a paz, louvado seja, tenho a paz que vem da luz, tenho as esperanças da igreja, tenho a força de Jesus. À sombra das tuas velas, navegarei. Navegarei. À sombra das tuas velas, no alto mar. Pro alto mar, não tenho medo, não tenho medo. À sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. À sombra das tuas asas,